Oi, pessoal, bom dia. Eu me chamo Fernanda Zani e eu estou aqui junto do Rafael Pires para apresentar para vocês o nosso trabalho. O nosso projeto se chama Mapeamento Participativo como Estratégia Didática no Ensino, experiências com estudantes do terceiro ano do ensino médio em Barão Geraldo, Campinas. A gente realizou uma prática educativa chamada Elementos da Cartografia e Prática Participativa Cartográfica. Esse trabalho ele consiste em uma parte da conclusão da disciplina EL 874, que é a Estágio Supervisionado 2, e ela foi realizada no nosso curso de graduação em Geografia. O nosso projeto ele foi dividido em três fases. A primeira foi a preparação dos materiais, a segunda foi a aplicação da oficina, que ocorreu no dia 18 de novembro de 2024, do ano passado, e depois a gente vetorizou o mapa final. Bom, referente à metodologia, né, e referencial histórico, a gente parte, referencial teórico, a gente parte de uma perspectiva da cartografia escolar e cartografia social, né, proposto pela Amanda Gonçalves, que traz a ideia do trabalho de mapas do cotidiano, né, uma perspectiva local, como contraponto do que ela chama de cartografia pasteurizada, né. Ela costuma, geralmente, usar a categoria de análise lugar, né, principalmente referente aos lugares afetivos, a gente até chega a trabalhar sobre isso, só que o nosso objeto principal é o território usado, né, que é proposto pelo Milton Santos, e a construção e a utilização dos saberes locais, né. Também a gente parte de uma perspectiva, né, proposto pela Raquel Souto, né, que é da cartografia participativa, como um instrumento de empoderamento dos grupos sociais, né, que conduzem a possibilidade da gestão participativa do território vivido. A técnica que a gente usa do mapeamento participativo, né, também está proposto pela Raquel Souto, né, que é um mapeamento com suporte de mapas e imagens, que consiste basicamente no trabalho sobre o próprio mapa impresso. A diferença do nosso método é que a gente não usa nenhum tipo de película transparente sobre o mapa, né? A gente trabalha diretamente no mapa, já que a gente imprimiu um mapa só para essa prática, né? E uma outra questão é que essa prática a gente tem a gente tem fins mais educativos do que o fim de um produto finalizado, né? A gente usa a base de dados do IBGE e do Geoambiental para o processamento do mapa base. A elaboração da prática, né? A gente elabora um material, né? De exposição em PowerPoint, né? E os conteúdos abordados, né? Porque a gente vai abordar mais para frente é o conceito de cartografia, elementos que compõem o mapa, né? Técnicas de cartografia aplicadas à prática e a importância da aplicação dessas abordagens, né? Então, a gente também elaborou como já dito, né? A gente elabora uma carta, né? Que é do onde fica a escola, que é o Barão Geraldo, né? E cidade universitária. O mapa ele foi processado pelo QGIS, e contempla os bairros Barão Geraldo, dos bairros Barão Geraldo, né? Que é a cidade universitária, Vila Isabel, Jardim Independência, Vila São João e Real Parque. Aí nesse mapa a gente destaca alguns pontos para os alunos se localizarem, né? Que é a escola em si, que é a Hilton Frederic, a moradia estudantil e o terminal de ônibus de Barão Geraldo, né? Bom, aí começando a falar sobre os elementos da cartografia, o mapeamento participativo, que a gente cita na aula, né? Os objetivos da aula, então, é apresentar o que é a cartografia, apresentar os elementos da cartografia, relacionar mapas com o cotidiano, conhecer o espaço geográfico habitado e entender a dinâmica do bairro. A gente parte, então, né, do conceito de geografia, segundo o Silvio e Brito, né, que é Silvia e Brito, 2019, né, que basicamente, né, a cartografia consiste na ciência de representar graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana, né. O mapa é utilizado para representar, analisar, comunicar ideias sobre o espaço geográfico, né, e também a gente cita que a cartografia ela acompanha a humanidade desde sempre, então tem registros cartográficos desde, ou pelo menos registros espaciais, né, desde do início das civilizações, e aí para ilustrar isso a gente traz algumas representações e alguns mapas como está exposto aqui nos slides, né, nesse slide, e alguns mapas um pouco mais contemporâneos, né. A gente trouxe na aula expositiva para os alunos, né? Primeiro a gente iniciou com uma pergunta para eles, se eles sabem quais são os elementos que compõem o mapa. E aí 2 ou 3 alunos responderam, né? Eles falaram a legenda, o título, o corpo do mapa e a orientação. E a gente achou isso muito interessante, né? E a gente utilizou os elementos do mapa trazidos pela IBGE 1999. Bom, a gente traz então o corpo do mapa, como complemento, né, o que os alunos falaram, a gente foi trazendo os pontos, né, o corpo do mapa, as grades de coordenadas, a informação cartográfica, a legenda,
o cartograma de localização, a articulação das cartas, a fonte, os créditos e a identificação do mapa em si. E depois disso a gente trouxe uma figura que sintetiza isso, né? Pode passar. Nessa figura a gente traz todos os elementos em si sintetizados, né, para os estudantes poderem localizar. Durante a aula a gente foi explicando para os alunos o que é cada um elemento do mapa, né, logicamente. A gente utiliza o mapeamento participativo, né, como uma técnica, aliás, o mapeamento participativo é uma técnica cartográfica, né, e aí a gente traz alguns conceitos a respeito do mapeamento participativo, né. Então, o mapeamento participativo necessariamente precisa retratar o conhecimento espacial local, né, e para isso ele precisa ser de aplicação comunitária, já que só as pessoas que vivem nesse espaço, né, no espaço vivido, terão esse tipo de conhecimento, né. Entende-se também que a cartografia, o mapeamento participativo, ele tem potencialidade como instrumento de gestão, principalmente uma gestão participativa, como é exposto pela Raquel, né, no 2021, e também é um instrumento de empoderamento social, né, na construção dessa gestão participativa. Na prática, como a gente já expôs anteriormente, né, e como também é explicado por Carpe Júnior, a gente aplica o que ele chama de alfabetização cartográfica, né, que é necessária para a construção do mapeamento participativo, já que essas pessoas precisam ter pelo menos um mínimo de conhecimento do que é a cartografia, né, e além disso, entende-se que para a prática de uma cartografia, de um mapeamento participativo, é necessário a presença, né, de um cartógrafo, um geógrafo ou, enfim, qualquer profissional que trabalhe com essa área de mapeamento e tenha essa formação. A gente, para embasar, né, sobre o mapeamento apresentado, sobre o mapeamento participativo, né, embasar nossa prática, a gente passa esse vídeo aqui, né, que é um vídeo de uma prática de mapeamento participativo no Gradual 1, né, na escola Padre José Pegoraro, mas a gente não vai conseguir passar aqui porque, enfim, ia tomar todo o tempo do vídeo. Aí, para iniciar a prática, né, como exercício de orientação, da visão dos alunos, né, a gente parte da pergunta, né, tipo, a partir do conhecimento debatido e absorvido, quais camadas, temas vocês acham interessantes a serem exibidas em um mapa de Barão Geral? Cidade Universitária, Vila Santa Isabel, Jardim Independência, Vila São João e Real Parque. No caso, são os bairros que estão contemplados no mapa. E esse daqui foi o mapa que a gente elaborou, né, pelo QGIS, e a gente traz ele numa imagem aqui para tornar visível. Depois, a gente tem as fotos, né, da prática realizada. Nessa primeira foto é a aplicação da aula expositiva dialogada, né, que a gente buscou bastante a participação dos alunos. Na segunda foto, a gente teve a cautela de borrar o rosto dos alunos, claro, para não identificar, né, mas é como o mapa foi exposto aos alunos. Já na terceira foto e quarta foto, são os alunos propriamente pensando, marcando no mapa, enfim. A gente marcou com um marca-texto os temas, né, pensados. Aí, nessa segunda, a gente traz mais fotos e alguns vídeos da prática também, né? Essa foto do meio, essa primeira é os alunos marcando os temas, né? A do meio são o mapa final elaborado, né? Depois das marcações. E por último, a gente traz um vídeo que a gente vai passar. Não, Mário, aqui você tem que fazer o negocinho aqui pra ir pro reto e depois descer. Aqui reto direto. Mas não é na mesma rua da Sabrina. A gente assiste esse vídeo muito interessante, que são os alunos discutindo onde era o ponto de ônibus, né? E aí, no final, a gente teve esse mapa vetorizado, né? E a gente teve os seguintes temas propostos pelos alunos, né? Os pontos de ônibus, a residência dos alunos, os espaços de lazer e as igrejas, né? E foi muito interessante saber como o conhecimento dos alunos sobre o espaço vivido tem sido assim. Aí a gente conclui entendendo o mapeamento participativo como uma estratégia didática, né? Então, ele revela-se como uma ferramenta potente para que os estudantes desenvolvam um novo olhar sobre o entorno e reconhecendo dinâmicas socioespaciais e atribuindo novos sentidos ao bairro onde vivem. Mais do que uma técnica, o mapeamento participativo, ele trata-se de uma abordagem que rompe com a lógica vertical do ensino tradicional, valorizando os saberes locais e contribuindo para uma educação emancipadora e territorializada. Depois tem as nossas referências. E é isso, muito obrigada.